Você foi demitido e está com dúvida em relação às suas verbas trabalhistas? Vem comigo que hoje eu vou te explicar tudo sobre o assunto. Mas antes, roda a vinheta. Olá, meu nome é Fernando Vargas, eu sou advogado e hoje vamos tratar sobre o tema demissão sem justa causa. Mas antes eu quero deixar aqui a indicação de um outro vídeo que eu tenho no canal sobre o tema termo de rescisão de contrato de trabalho, que é aquele termo que você dá quitação com o fim do seu vínculo empregatício. Assista esse vídeo que ele é importante, porque vai complementar esse de agora, tá bom? Mas antes, assista todo esse vídeo até o final e depois você vai para o outro. Vamos então entrar no tema específico de hoje. Bom, eu sei que agora vem um momento difícil, que é quando ocorre o fim do seu vínculo empregatício, porque você foi demitido. Então, eu quero tratar aqui de cada direito que você tem, a depender de várias situações. Vamos bater um papo aqui então sobre os direitos de uma forma ampla, os direitos trabalhistas com a demissão. O que seu empregador tem que pagar? O primeiro direito que eu vou tratar é sobre o aviso prévio. O aviso prévio pode ser indenizado ou trabalhado. Vamos cuidar primeiro aqui do aviso prévio indenizado. Até o seu primeiro ano de carteira assinada, lembrando, no caso de demissão sem justa causa, o aviso prévio indenizado corresponde a um salário seu a 30 dias. A partir do segundo ano, 33, a partir do terceiro, 36, e assim sucessivamente até completar 90 dias, que é o máximo do aviso prévio indenizado. Então vamos dar o exemplo aqui do João. Ele trabalhou de janeiro até setembro numa empresa e ele foi demitido sem justa causa com aviso prévio indenizado. Então ele vai ter direito a um salário a mais, a 30 dias. Se ele fosse demitido a partir do segundo ano, ele teria um aviso prévio de 33 dias. Então teria o salário dos 30 dias, aí faria o cálculo dos 3 dias a mais e assim sucessivamente. Então esse é o aviso prévio indenizado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o aviso prévio trabalhado. Por sua vez, o trabalhado, como o próprio nome diz, você vai ter que trabalhar. Só que aqui tem um detalhe. Você pode reduzir a sua carga de trabalho diária de menos 2 horas. Por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, você vai trabalhar 6. Ou você cumpre a sua carga diária normal e reduz 7 dias de aviso prévio. Fernando, já entendi o que é aviso prévio trabalhado, já entendi o que é aviso prévio indenizado. Mas eu já ouvi um tal de aviso prévio cumprido em casa. Isso existe? Bom, isso é uma prática de mercado, não é legal, não tem previsão na lei. O seu empregador faz isso porque é bonzinho com você? Negativo, ele faz isso para ganhar tempo. Por exemplo, um aviso prévio, o mínimo são 30 dias, correto? Mas as verbas trabalhistas ele tem que pagar até 10 dias com o fim do vínculo empregatício. Então, se ele fala para você cumprir o aviso prévio em casa, ele vai ter 30 dias e depois mais 10 para pagar as verbas trabalhistas. Então, dá um total de 40 dias. Agora, se ele faz conforme a lei, a partir do momento que ele te demitiu, ele só teria 10 dias para pagar as verbas. Então, ele está ganhando tempo para pagar. O que ele está fazendo não é correto. Então, preste atenção se é o seu caso, agora se você está saindo do seu emprego. Se ele falou isso para você, você pode contestar ele falando que não é certo. Ou, dependendo da situação, infelizmente também cada um sabe a sua realidade, pode aceitar. Mas se você aceitar, você já sabe que o que ele está fazendo não é correto. Show? Então vamos continuar aqui tratando do tema. Agora eu quero falar um pouquinho do 13º. Bom, o 13º, para você verificar se tem direito ou não, é simples. Você tem que contar se você trabalhou 15 ou mais dias no mês. E aí você vai ter direito a um 12º de 13º. Vou explicar com um exemplo. Por exemplo, você entrou no dia 1º de janeiro e saiu no dia 16 de novembro. Você vai ter direito a 11 12º de 13º. Agora, se você entrou no dia 1º de janeiro e saiu no dia 14 de novembro, você vai ter direito a 10 12º. Porque você não completou 15 dias daquele mês. Então, não conta. Basicamente é isso de 13º. Não tem muito mais o que se falar. Deixa eu falar aqui um pouquinho do saldo de salário, antes que eu esqueça. Bom, saldo de salário é simples. É os dias que você trabalhou no mês antes da demissão.
Por exemplo, se você foi demitido no dia 20 de janeiro, você vai ter direito a 20 dias de saldo de salário, que corresponde ao seu salário. Você vai calcular, vamos ver um salário de, por exemplo, 3 mil reais. Aí você vai dividir por 30. Isso daí eu estou dando a regra, quem trabalha 44 horas semanais, trabalhador urbano. Então você vai pegar esses 3 mil, dividir por 30, que vai dar 100 reais por dia. Então se você trabalhou 20 dias, você vai ter direito a 2 mil reais. É assim que é feito o cálculo do saldo de salário. Bom, vamos falar um pouquinho de férias agora. Vou explicar as férias integrais e proporcionais através de um exemplo que eu acho que fica mais fácil para vocês. Porque não adianta ficar aqui falando um monte de juridiquês, que não é a minha intenção. Porque existe período aquisitivo, vou só explicar rapidinho, que são o primeiro ano de trabalho, e depois o período concessivo, que são o próximo ano para o seu empregador te conceder as férias, e assim vai sucessivamente. Mas vamos com o exemplo do João, que eu consigo explicar o que interessa para vocês, que é a questão das férias integrais ou proporcionais. Se João, por exemplo, entrou no trabalho em janeiro, 1º de janeiro de 2020, e foi demitido em 30 de março de 2021, ele vai ter direito a umas férias integrais, mais um terço, que completa todo o ano de trabalho dele, desde 1º de janeiro até o dia 30 de dezembro. Ele conseguiu essas férias completas. E os próximos 3 meses que ele foi demitido em março de 2021, dia 30 de março, ele vai ter 3 dozeavos de férias, mais um terço. Basicamente, as férias são contadas assim, períodos integrais e proporcionais. Você tem que olhar seu período aquisitivo e concessivo e ir contando. Isso daí, se vocês tiverem alguma dúvida, é bom procurar algum advogado aí da região de vocês, que ele vai fazer o cálculo certinho para esclarecer também de uma forma melhor, né? Então, tem que pegar o caso em concreto para analisar o seu período aquisitivo e concessivo. Aquisitivo e concessivo. Eu peguei aqui 1º de janeiro, que fica mais fácil de fazer a conta. Mas, basicamente, férias é isso. Bom, pagamento de horas extras. Em regra, a hora extra corresponde a 50% a mais da sua hora de trabalho. Você tem que verificar quanto você recebe, fazer o cálculo por hora e acrescentar 50%. Fernando, eu não entendi nada. Imagino que sim. Eu vou fazer aqui um exemplo agora com vocês para a gente buscar entender as horas extras. Vou olhar aqui para baixo, que eu estou com a calculadora, que também de cabeça é complicado, mas vamos pegar aqui uma carga horária de trabalho, que é a regra de 44 horas semanais, que vai dar 220 ao mês. Um salário de 5 mil reais, vamos dar um exemplo. Então 5 mil, acompanha aqui, ó, a calculadora, 5 mil, vocês vão dividir por 220, aí vai dar aqui R$ 22, eu vou arredondar logo para 72 centavos. Essa seria a sua hora de trabalho. Agora vocês vão acrescentar 50% em cima dessa hora de trabalho. Então vocês podem multiplicar por 1,5. 22,72 vezes 1,5. Então a sua hora extra aqui, em regra, seria R$ 34,08. Beleza, Fernando. Eu fiz 20 horas extra nesse mês que eu fui demitido. Aí você vai pegar esses 34,08, nosso exemplo aqui de um salário de 5 mil reais, e multiplicar por 20. Então você teria direito aqui a R$ 681,60 de horas extras. Vale ressaltar aqui que essa é a hora extra que está prevista na lei, a regra, mas se sua categoria tiver um acordo, uma convenção com uma hora extra maior, vocês podem receber a maior. Por exemplo, se tiver lá sua hora extra, sua categoria é 70%. Aí você tem que calcular por 1,7. 60, 1,6. E assim sucessivamente, né? Dependendo da categoria, se tiver algum percentual diferente de horas extras. Também vale você analisar aí seu banco de horas, né? Se for o caso.
para ver quantas você conseguiu compensar para depois fazer o cálculo. De horas extras é isso. Bom, os adicionais, tanto de insalubridade ou periculosidade, você vai receber se você for demitido por demissão sem justa causa, né? Adicional de salubridade, ele é aquela variação de 10, 20, 40, dependendo do seu grau de risco, né? E ele incide em cima do salário mínimo. Então é 10% em cima do salário mínimo, ou 20% em cima do salário mínimo, ou 40%. Agora a periculosidade é em cima do seu salário, 30%, que é o valor. Então se você recebe, por exemplo, 3 mil, é 30% de 3 mil. Não tem muito o que se falar sobre adicional, porque varia para cada caso concreto, mas só para deixar claro que se você é demitido, você tem direito a receber seus adicionais. Bom, adicional noturno agora. O adicional noturno, eu vou falar do adicional noturno do empregado urbano, que eu acho que é a maioria aqui das pessoas, né, que estão assistindo aqui esse vídeo. A hora noturna ela começa a partir de 22 horas e vai até as 5 da manhã. E o adicional noturno é de 20% em cima da hora de trabalho. Lembrando que a hora de trabalho noturna ela é reduzida para 52 minutos e 30. Então você tem que fazer o cálculo em cima dessa hora reduzida. Beleza? De adicional noturno é isso. Como eu estou falando aqui, a gente está tratando do tema de demissão sem justa causa. Então, se você trabalhou a hora noturna, você vai ter direito a esse adicional noturno normalmente. Vamos falar agora um pouquinho do FGTS. Bom, no caso da demissão sem justa causa, você vai ter direito a sacar o seu FGTS. Ele corresponde a 8% do seu salário, que é depositado mês a mês, né? Então, vai depender do tempo que você tem de emprego, mais uma multa de 40%. Como é demissão sem justa causa. Aqui eu gostaria de lembrar que se você optou pelo saque aniversário, você não tem direito a realizar o saque do seu FGTS, tá? Mas a empresa tem que ter depositado tudo certinho e mais essa multa de 40%, que você não conseguia realizar o saque. Como é que é feito o saque do FGTS? Bom, com o fim do vínculo empregatício, a empresa vai te dar uma chavezinha de acesso, aí você vai botar no aplicativo da Caixa, enfim, no site, para conseguir liberar o saque. Então, de FGTS, basicamente é isso que tem sobre o tema demissão sem justa causa. Beleza? E vamos fechar agora as verbas, né, mais comuns na demissão sem justa causa. Falando agora um pouquinho sobre o seguro-desemprego. Que quem é demitido sem justa causa tem direito. Então, aí vai variar se você já conseguiu esse seguro-desemprego em outro momento ou não. Pode ser vai de 5 parcelas até 3. Mas aí, para explicar sobre o seguro-desemprego em específico, eu posso fazer isso no próximo vídeo. Se a galera se animar aí, botem nos comentários que eu falo mais especificamente sobre o tema. Beleza? Bom, chegamos ao fim das principais verbas da demissão sem justa causa. Vou agradecer a vocês que assistiram ao vídeo. Deixar minha energia positiva para quem está nessa situação, que foi desligado da empresa. Mas se Deus quiser, daqui a pouco já conseguem um novo emprego. Vou deixar aqui os meus contatos. Esse aqui é o site do escritório. Quem quiser lá tem mais artigos sobre direito do trabalho, sobre outros temas sem ser a demissão sem justa causa. Lá tem um artigo sobre, né, que eu escrevi. Além do direito do trabalho, tem outras áreas no escritório, que a gente também tem vários artigos, né? Quem se interessar, meu contato. Vou pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.